Vi, você consegue. Começou a gravar já, pode ir. Você consegue gravar no Windows também? Porque o meu não tá funcionando. Já tá gravando. Eu sei, mas a gente tá tentando de um outro jeito também. Como você sabe que tá gravando no Windows? Aparece alguma Vai coisa só? aparecer. Ctrl, ó, Windows Alt R. Onde? Windows. Ok. Aí demora um pouquinho e aí vai aparecer. Ah, foi. Tá gravando. Então, a gente está dando início a uma etapa do projeto do ciclo 4, do nosso projeto que chama Mesma Cidade, Diferentes Mundos. E a gente vai fazer uma breve entrevista com a professora Adelaide de Artes sobre mais a parte cultural da desigualdade social presente na cidade de São Paulo. Então, pode começar. Então, a primeira pergunta é: por que os centros culturais, incluindo teatros e cinemas, são importantes? Então, vamos lá. Vamos começar pelos centros culturais, né? Os centros culturais é uma forma de atrair as pessoas que têm os seus talentos, delas poderem desenvolver os seus talentos, né? Então, eles acabam virando polos culturais. Hoje em dia, em São Paulo, nós temos vários centros culturais gratuitos, como o SESC, SENAC, o SESC Pompeia tem cursos maravilhosos, gratuitos, para atender a toda a comunidade. Eu mesma já fiz vários cursos nos SESCs todos, com professores muito competentes. Então, eles atendem a toda a comunidade, né? E acabam capacitando as pessoas para desenvolverem os seus talentos, né? E ele é extremamente democrático, por atingir todas as camadas da população, porque a gente tem o SESC Pompeia, tem o SESC Consolação, mas tem o SESC nas periferias também, para atender as camadas da população que moram nas periferias também. Então, é muito democrático. Então, investir nessa forma de cultura é muito, mas muito importante, né? Para todos terem direito a isso. E no SESC tem curso de teatro, tem curso para quem quer fazer cinema, tem curso para quem quer fazer história em quadrinhos, para quem quer fazer grafite, enfim, eles vão montar os cursos de acordo com o que a região pede, né? Então, por exemplo, no SESC Pompeia tinha curso de bordado com as árvores típicas da região do Brasil, de pássaros, bordados com pássaros. Então, porque é a comunidade que vive ali próximo à região que tem as senhoras que gostam de bordar. Já na periferia é forte o grafite, então tem curso para grafiteiro, tem curso de xilogravura, enfim, várias coisas. Então, investindo nisso, acabam brotando grandes talentos, né? Agora, a parte do teatro e do cinema, nossa, é importante. Primeiro, assim, existem filmes que você se identifica com aquela história, e é um crescimento muito grande quando você se identifica com a história que está ali no filme. Você aprende com aquilo que você está vendo. A sua cabeça se abre quando você vê filmes que se baseiam na história, né? Ou quando são filmes que se baseiam em algum conflito que vai ajudar você nos seus próprios conflitos, né? E o teatro também. E a grandeza do teatro de você poder ver ao vivo, que é uma outra forma de expressão. O cinema se baseia mais na expressão facial, o teatro se baseia mais na expressão corporal como um todo, o jogo de luz, o jogo de cena, né? Enfim, é extremamente importante. A gente não vive sem isso. E durante essa pandemia eu pude perceber o quanto é importante, que a gente poderia viver sem uma série de coisas,
mas a gente não poderia viver sem os filmes, sem a música, que eles foram de uma importância enorme nessa pandemia, porque eles foram a nossa distração, né? Então, a gente não poderia viver sem a arte, essa arte tão importante. Uhum. Pro, e o que você acha, assim, sobre esses centros culturais, os teatros, os cinemas, o que ajuda no desenvolvimento dos jovens? Ajuda o jovem a ter um caminho a seguir, ajuda o jovem a ter um objetivo, ajuda o jovem se afastar de uma série de coisas que não são tão importantes, ajuda ele a dar importância para alguma coisa, né? Então, a gente sabe que existe uma série de coisas aí que são pensamentos não muito positivos, essas tentações que os jovens têm, né? E faz ele dar importância para aquilo que realmente tem importância. Para aquilo que é supérfluo, não. Para aquilo que não é bacana. Ele ganha conteúdo, ele passa a se interessar por leitura, por coisas interessantes, fica uma pessoa com muito mais conteúdo, ele fica mais preocupado em ser uma pessoa, em não ter, em sim em ser alguém, não ter coisas, em si em ser alguém, em ser uma pessoa interessante. Porque o ter, hoje você tem e amanhã você não tem. Mas ser alguém, isso sim, isso é uma coisa importante. Tá? Pro, o número de livros... Calma aí, o número de livros infantos e juvenis disponível em acervos de bibliotecas municipais em muitos distritos são um número de 0. Como isso afeta no desenvolvimento? O número de livros, repete a pergunta. Podemos ver aqui na apresentação que eu vou mostrar a seguir. Tá. O número de livros infantis disponíveis em acervos de bibliotecas municipais em muitos distritos são um número de 0. Como isso afeta no desenvolvimento? É uma pena muito grande, né? É uma pena. Que... Nossa, é triste ver isso, né? Livros infantos juvenis de 7 a 14 anos. Nossa, que tristeza ver esse gráfico, gente. Puxa vida. Nossa. Olha, aqui não tem nada, não tem nenhuma biblioteca. Meu Deus do céu. Olha, é triste ver isso. É muito triste ver essa situação, né? Que a gente sabe que ler nos transporta a mundos importantes, né? A ler é tudo. Você se transforma, né? Uma pessoa que lê, ela pode transformar o mundo, né? A leitura não te transforma, ela transforma o que vai fazer você transformar o mundo, né? E é muito importante. Estou chocada com isso, com esse desigualdômetro. Nunca tinha nem ouvido falar essa palavra. É chocante. Acho que a gente precisa começar a brigar mais por isso, né? E principalmente votar nas pessoas certas que vão poder melhorar essa situação, né? Mas, Pro, nessa questão, o que você acha que assim, o que afeta no desenvolvimento? Eu acho que assim, esse problema não é nem só a falta de livros, né? Eu acho que essa falta de livros reflete a falta da educação básica, né? A falta de interesse de procurar livros para ler, né? Então, a gente pode ver que é bem na periferia, né? Onde essas crianças mal sabem ler,
né? Se elas não têm uma educação básica de qualidade, elas não vão procurar livros para ler. Se elas tivessem um estímulo e uma educação básica de qualidade, elas teriam esse interesse pela leitura. Então, o interesse pela leitura vem de uma boa educação básica. Então, investir em educação básica vai melhorar esse gráfico, com certeza. É isso que precisa ser feito. Sim. Então, a gente percebe também que na maioria dos casos, na maioria dos distritos apresentados no mapa, que não possuem acervo de livros infantos, juvenis e adultos, que é no próximo mapa que eu vou te mostrar, são distritos com baixas condições financeiras. Há alguns na Zona Leste, na Zona Sul, por exemplo. Você acha que, além dessa que você falou, que outras medidas poderiam ser tomadas para combater essa desigualdade social e ajudar no desenvolvimento dos jovens? É bem complexo, né? São Paulo é uma cidade grande, uma cidade de 3 milhões de habitantes. Nós temos problemas muito grandes, muito grandes. Essa desigualdade social, ela é uma desigualdade cultural, ela é social, e aí a gente entra num grande problema, porque nós temos boa parte das crianças que vão à escola para se alimentar, porque elas não têm comida em casa, né? Isso pode ser visto durante essa pandemia, né? Então, os pais mandam as crianças para a escola porque vai ter o almoço garantido, vai ter a merenda garantida. Então, se nós temos um país que acontece isso, que as escolas vão que as crianças vão à escola para se alimentar e não para estudar, é muito triste isso. Isso precisa ser mudado de alguma forma, né? Então, a periferia, que tem essas comunidades que vivem numa situação tão difícil, então a gente não sabe por onde começar, pela galinha ou pelo ovo. Eu não me sinto capacitada para dizer como resolver esse problema, porque esse problema, além de político, ele é social e ele é muito difícil, né? Você olhar, não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas eu já estive dentro de uma comunidade, fazendo um trabalho voluntário uma vez, aonde eu entrei num conflito muito grande, que eu não sabia por onde começar. Eu olhava aquelas crianças, né, e falava assim, gente, o que fazer? Como fazer? Por onde começar? Porque eu olhava aquela infinidade de casas com aquele tijolo aparente, enorme, 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 era a perder de vista. E eu olhava para aquelas crianças e eu falava, futuro, o quê? O que dizer para eles? Você fica perdido, quando você está ali no meio, você não sabe o que dizer para eles. Porque, assim, eram crianças pequenas, né? Até 4ª série. Então, eu olhava assim, sabe, dava um certo aperto no coração, porque até ali eram crianças inocentes. E a diretora da escola dizia que a partir dali provavelmente não seriam mais crianças inocentes. Então, ali é muito difícil. O que fazer para isso melhorar? Então, assim, não pode haver mais tanta ganância pelas coisas, né? Tem que apelar pelo espírito cristão das pessoas, as pessoas precisam ter muita empatia, né? E de não querer salvar só o seu. Isso é fundamental, é fundamental, é fundamental. Eu acho que só as pessoas precisam ter um coração muito bom, né? De compartilhar, assim, não é dividir o seu, deixar todo mundo entrar na sua casa, não é isso. Mas, assim, sabe, ser mais amável com as pessoas, ser mais tolerante com as pessoas, né? E
dá um pouco de si, dá um pouco do seu tempo para o outro. Isso tem que acontecer. Se não acontecer isso, se eu não souber que essas pessoas vão estar bem, eu não vou poder dormir tranquila. Não adianta nada. As pessoas têm que entender isso. Tem que todo mundo ficar bem. Senão não adianta nada. É muito triste ver isso. Sim, concordo plenamente com você. Pronto. Então, a gente só queria te agradecer pela presença. Foi isso. E Eu que muito obrigado. agradeço. Eu que agradeço. Foram Obrigado, ótimas viu? palavras, a gente super concordou. Adoramos. Uhum. Obrigada aí pela atenção. É Um beijo para isso aí. vocês. Bem grande, viu? Muita Aqui. saudade. Obrigada, Pro. É, Obrigada isso mesmo. mesmo. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.